Fala, caneta preta, seja bem-vindo à correção do simulado TJDFT, análise de dados, simulado 4, professor Rafael Lacerda. Antes de mais nada, obrigado pela confiança, né? Então, o simulado de vocês viram aqui pelo mapa de questões, né? Já estamos no simulado 4, então vocês já passaram pelo 1, 2 e o 3, né? Um foi uma pegada mais Java, o 2 foi uma pegada mais front, o 3 frameworks aleatórios e o 4 eu deixei para essa parte aqui de ciência de dados, tá? Cara, eu vou fazer uma revisão bem rápida aqui com vocês de uma aula que eu dei no Estratégia para TCU, que é o Bibliotecas Python. Vou fazer uma revisão muito da aula que eu já dei ali, tá? Por quê? Porque, cara, essas bibliotecas aqui, eu até achei esquisito que no edital de vocês não cobrou o NumPy e o Pandas, que são as bibliotecas base para você utilizar Scikit-learn, TensorFlow, PyTorch, NLTK, Matplotlib. No Jupyter não é uma biblioteca, né? Então eu estranhei, cara, no edital de vocês não vi isso. Vou até colocar aqui de novo. Então, Matplot. Aí, ó, não veio pandas e nem sai, ou não veio pandas e nem o NumPy, tá? Achei esquisito. Mas beleza, então antes da gente resolver, cara, as questões, ao meu ver, são muito difíceis, tá? E eu fiz questões, obviamente, voltadas a código. Vi de prova do TCU. Prova do TCU recentemente caiu duas questões, uma de Scikit-learn e a outra eu esqueci, a outra foi de pandas? Esqueci a questão do TCU recentemente, tá? Então são questões difíceis, eu fiz questões, três questões de código aqui, né? E duas questões mais teóricas, né? Então vamos lá. Para a gente fazer uma revisão básica disso, e aí, por exemplo, ó, essas matérias, né, tem caído. Edital do TCU, caiu isso aqui. Edital da Caixa, caiu isso aqui, ó. Então faço essa prova da Caixa também, mas lá, Pandas, NumPy, SciPy, Matplotlib, Scikit-learn, tá vendo? BB 2021, olha lá, NumPy, SciPy, Matplotlib, Scikit-learn, Banese 2021, Python, Introdução ao Scikit-learn e Vetores e Operações de NumPy, tá vendo? Então, vocês, o que tem em comum em todos esses concursos aqui? Que as questões que caem disso aqui envolvem NumPy e o Pandas. Eu tô fazendo um curso de engenheiro de dados na Coursera e a gente vê bastante NumPy, vê bastante Pandas, tá? Então, como praticar isso aqui? Primeira ideia de desenvolvimento, tá? Então, você pode... Eu uso o PyCharm, né? Mas você pode usar o Jupyter, que são esses documentos programáveis aí. Tem o Spider, tem o Anaconda, tem o Python. Python vanilla, né? Ou seja, sem nada. Então o NumPy ele é a base para todas essas bibliotecas. Por quê? O que é o NumPy? O NumPy ele provê uma figura que é o NGArray, que é a figura principal para você manipular muitos dados, porque ela é muito mais performática do que o Standard Python. Muito, muito mais. E você consegue fazer operações para cálculos matemáticos muito mais, de uma forma muito mais simples do que com o Standard Python, as listas padrões do Python, tá? Então, ele é muito rápido. Na aula eu faço operações de benchmark, né? E para fazer justamente essas pesquisas, né? Em grandes arrays, fazer cálculos e afins. Então, ele tem alguns atributos para você definir o número do eixo e tal. Nem vou entrar muito específico aqui, por quê? Porque não está no edital de vocês. Então, acho que seria muita sacanagem cobrar um método específico do NumPy, tá? Então, a ideia aqui é você ter arrays unidimensionais, bidimensionais, tridimensionais, fazer operações em cima desses caras aqui, tá? A outra biblioteca que envolve um pouco de tudo isso, né, que é esse ecossistema SciPy, né, olha lá, SciPy is a Python-based ecosystem of open source software for mathematics, science and engineering. In particular, these are some of the core packages. Então, SciPy é esse ecossistema aqui que envolve o quê? Aí envolve Matplotlib, o SciPy Library, Pandas, IPython, NumPy, por aí vai, tá?
Então, no edital de vocês, ela vem. Ai, cacete, cadê o edital? Deixa eu fechar aqui. No edital de vocês, desse mundo SciPy aqui, também, ó, não cobrou nada especificamente dessas bibliotecas aqui, né? Do NumPy, IPython, SciPy Library e tal, nem Pandas. Eu achei muito esquisito isso, tá? Mas beleza, nem Pandas, mas dando uma geral. Pandas é a biblioteca principal pra gente mexer, porque ele tem dois objetos aqui, que são os Serials e os Data Frames. Então ele é muito focado em objetos colunares, né? Então, para a gente trabalhar com CSVs, com tabelas, eu tenho métodos para pegar o info, shape, posso fazer consultas, é muito bacana e de uma forma bem rápida. Então, a maioria das questões que a gente tem sobre esse tema aqui, ó, por exemplo, essa questão da caixa envolvendo listas em Python, essa questão aqui do BB envolvendo os data frames aqui do Pandas, essa questão aqui do BB 2021 envolvendo o NumPy, tá vendo? E essa questão do BB 2021 também envolvendo NumPy, multiplicação, outra questão envolvendo o NumPy da Nabanese, a maioria das questões envolvem isso, tá? Mas no de vocês não vai cair isso, então no de vocês vai cair a primeira biblioteca aqui, que seria o Scikit-Learn, né? Então a ideia do Scikit-Learn é justamente prover algoritmos, né? Scikit-Learn, prover algoritmos para você fazer aprendizado de máquina, né? Modelos preditivos e por aí vai. Então ele tem algoritmos que implementam a classificação, a regressão, clusterização e por aí vai. Então é uma biblioteca muito extensa, tá? Então a galera costuma fazer a seguinte analogia: o Scikit-Learn ele está para o Machine Learning, assim como o Pandas ou o PyTorch ou o ai, gente, tá no edital de vocês. Ou o TensorFlow, que tinha esquecido. Ou o TensorFlow está para o Deep Learning. Então, as funções, os algoritmos que envolvem o Machine Learning, que envolvem o Scikit-Learn, eles estão mais aqui nessa primeira camada de Machine Learning. Já os algoritmos que envolvem o TensorFlow estão mais na camada abaixo, modelo mais preditivo, de você fazer mais camadas de Deep Learning, tá? E isso o Tiagão vai trabalhar bem com vocês. Então, no Machine Learning a gente tem os algoritmos aqui, supervisionados, não supervisionados e por aí vai. Então, você tem as técnicas e as tarefas e os algoritmos, né? Então, para a prova de vocês, com certeza vocês já estão aqui no Naive Bayes, Camins, redes neurais, a priori, C3, C4.5, Rollout, classificação cruzada, né? Então, principalmente aqui nessa parte aqui, diferenciar esses modelos, né, de machine e deep learning, eu acho que vocês já com certeza sabem, e afinal vocês estão fazendo para ciência de dados, vocês vão saber melhor que eu, né? Então, machine learning ciência envolve um pouco mais de dados estruturados, e deep learning envolve mais camadas ali, então envolve mexer mais com big data, em dados não estruturados, tá? Bom, e aí o Scikit-Learning, essa ideia aqui, né, de você fazer um pouco de ciência de dados, prover tudo isso aqui para você. Isso aqui está muito em voga atualmente, tanto é que a galera fez um novo termo para isso aqui. Deixa eu só tirar isso aqui, que eu tava me vendo. Tem um novo termo hoje na comunidade, que é o MLOps, que é o Machine Learning Ops, uma variação um pouco de DevOps e tal, GitOps, DevSecOps e afins, né? NoOps até hoje. Então você tem o design, o model development e as operações, né? Como que eu faço isso aqui de forma automatizada, que garanta que os requisitos foram levantados, o modelo foi testado e a implantação a partir de CI e CD na cloud e afins, né? Beleza? Então, olha lá, o termo MLOps, né, tem crescido com uma certa frequência aqui, com uma certa, como eu posso dizer, uma certa não é fixação, é com esqueci o termo, velho. Com uma certa proeminência, com um certo destaque, pronto, com um certo destaque aqui nos últimos tempos, tá? Então, pô, lá na aula, nem vou falar disso aqui, vocês já viram classificação, vocês já viram regressão e tal, não sei o que lá. Eu vou abrir um código aqui com vocês, só como revisão.
acho que é esse aqui. Tem até que ver se esse código ainda tá funcionando, foi um código que eu fiz para usar o NumPy, Pandas, tá vendo? Todas as bibliotecazinhas aqui, TensorFlow. Vamos ver se ele ainda tá funcionando, né? Que eu nem coloquei ele aqui pra funcionar. Ah, que tá aqui a questão do... ixi, a questão do TCU tava aqui, mas não tá mais. Deixa eu ver. Ela tava aqui, mas não tá mais. Deixa eu ver. Era pra questão do TCU tá aqui. Cara, então eu fiz um Hello World aqui com o Scikit-learn, que ele basicamente diz as features, né, de uma determinada malha de testes. Você tem as labels que você quer, então 1100. Faz um algoritmo de decisão, então a partir desse ponto o classificador vai começar a colocar as regras dele e vai começar a treinar. Então chama o método fit aqui para treinar as features e associando as labels, né? Então aqui você vai mudando os valores que ele vai mudando o aprendizado. Então a ideia aqui é, vamos prever aqui, ó, se um valor está entre 150 e 0, né? Então, qual é a categoria básica aqui provável que ele se aplique? Então, muito provavelmente ele é da categoria 1, ó, porque os dois valores aqui da categoria 1 são esses caras aqui. Já aqui são valores da categoria 0. Então, quem é 80 e 110? Deixa eu botar um outro aqui. Esse aqui vai ser 130, 100 e 1. Ó, aí aqui já é da categoria 0. Então ele está tentando prever que esse elemento aqui, que tem essas características, né? Deixa eu botar aqui um 100 e 0 para ver para qual que ele vai. Ele foi para o 1 agora. Ó. Então 100 e 1, ele é da categoria 0. Então estou tentando prever. Eu crio um modelo com características, né? Então aqui eu posso dizer qual é o tamanho dele. Por exemplo, maçã, sei lá. Aí eu defino que é uma maçã. Ela tem 155 de diâmetro, 1 de peso, a cor dela é 2. Esse modelo ele trabalha melhor com números, por isso que a gente traduz essas labels em números. 1 significa que é uma maçã, 0 significa que ele é uma pera, né? E aqui você vai dizendo as características desse produto, né? Então todos os produtos têm uma característica de tamanho, cor, peso, textura, né? Aí maçã, melão, mamão e tal, não sei o que lá. Você categoriza esses elementos em determinadas categorias. Ó, isso aqui é uma pera, isso aqui é uma maçã, isso aqui é uma uva. E manda treinar. E a partir disso, você chama a predição, que a partir de uma árvore de decisão, ela vai perguntar, cara, qual é esse elemento aqui como que eu vou classificar esse elemento aqui a partir dessas características que tu está me fornecendo, né? Então, o modelo do Scikit-learn, o básico é isso, né? Então, você cria um algoritmo aqui, a partir de que eu criei um algoritmo de classificação de árvores de decisão, mandei ele treinar e a partir disso faço as predições. Basicamente é isso, tá? Lógico que na aula eu faço um pouco, né? Deixa eu ver se essa aqui está funcionando. Essa aqui está funcionando também. Então eu defino as características, ó. Então eu coloco aqui que a característica 0 e 1, a 0 é rugosa, a 1 é lisa. Aí eu digo que 1 é laranja e 0 é maçã, né? Mando ele fazer a classificação, faço o treinamento e faço as predições. Eu acho que tá, é porque na aula eu implementei esse Hello hoje, tá certo. E a outra, que é o TensorFlow, aí ela... daqui a pouco eu entro no TensorFlow. Então, acho que assim, o Machine Learning, o Scikit-learn, ele tem esses diferentes algoritmos, tá? Cara, aí é assim, para quem usa isso no dia a dia, claramente, esse mapa mental que eu fiz aqui, ele até 2020, ele tava ok. Agora a gente precisa adicionar algumas coisas aqui, porque as bancas já estão cobrando os algoritmos, principalmente para vocês que são de dados, as bancas vão cobrar os algoritmos, né? Holdout, Bootstrap, C4, C5, a priori, classificação, Naive Bayes, né? Vocês vão precisar saber disso aqui bem, tá? Então aqui no Scikit-learn, o que eu fiz nessa primeira questão aqui de vocês? Vamos justificar a primeira questão. Usando a biblioteca Scikit-learn, qual é o método que deve ser chamado para fazer a combinação dos dados e classes? Ou seja, eu tenho os dados, né, que é aquilo que eu fiz, né,
criei um dado aqui e coloquei as características dele. E aqui agora eu quero fazer a combinação dele com qual label, com qual categoria, com qual classe ele tá, tá? E aí o seu código aqui, e eu preciso fazer uma combinação disso, né? Associação desses dados com as categorias. Qual é o método que eu faço isso? Então, na verdade, o que eu fiz? Eu fui em Getting Started, né? The purpose of this guide is to illustrate some of the main features that Skyline provides. Ou seja, peguei as features principais aqui. E eu peguei o primeiro código aqui, né? Que é basicamente, ele usou um Random Forest Classifier, né? Aqui, ó, Random Forest Classifier. Tem diversos algoritmos, e esse aqui é um de classificação, né? Is a man estimated that fits a number of decision tree classifier on various sub-examples of the data set and uses average to improve the predictive accuracy. Ah, beleza. Ele usa a média, né, para prever e melhorar a acurácia, né, em relação ao seu resultado. Então ele criou dois objetos, dois samples com 3 features, né? E aí preveu que isso aqui é categoria 0, isso aqui é categoria 1 e faz o fit, né? Então o método que eu preciso chamar aqui é justamente esse, é o fit. Então por isso aqui letra C, tá? Então, cara, são vários algoritmos, né, que ele vai prover, classificadores, estimadores, meta estimators, outliers, regressors, predictors, transformers. E aí, Rafa, qual desses eu estudo? Cara, eu escolheria um aqui, um árvore de decisão e um classificador, e tentaria... Ó, the fit method is provided on every estimator. It is usually takes some samples and targets. If the model is supervised and potential other sample properties such as sample weight, it should clear any prior attributes stored on estimator, limpar, validar, estimar e retornar um valor estimado, né? Então, o term fit, acho que já até botei aqui. Já até botei aqui, né? Então eu escolheria um, mas claro, quem mexe com isso aqui no dia a dia vai ter, principalmente se cobrar código, né? Que é o que a princípio a FGV vai cobrar, vai sair na frente aí, né? E aí não tem como... Aqui transformadores e pré-processadores, ó, aqui está transformando os dados, pipelines, avaliação. Eu, cara, se eu não soubesse nada, eu tentaria ficar pelo menos nesse Getting Started aqui, Fitting Prediction Estimator, Transformers, eu ficaria pelo menos nesse Getting Started aqui, tá? Aí vem pros Next Steps, aí sim. Aí tem o User Guide aqui, API Reference, aí, pô, todos os algoritmos supervisionados, todos os algoritmos não supervisionados. Foda saber disso tudo. É uma biblioteca muito grande, né? Mas beleza, então minha dica é essa, tá? O próximo é do TensorFlow, deixa eu botar aqui na aula. Então o TensorFlow, né? Ele usa o Keras, que é uma biblioteca de... justamente de amostras de dados, que a galera usa bastante, tá? Então um dos exemplos principais aí de Deep Learning é o AlphaGo. A ideia era criar um software para competir nesse jogo aqui que os chineses gostam, né? E aí esse software, ele começou a tomar decisões próprias que nem os desenvolvedores sabiam que ele era capaz de fazer isso. Então isso é um exemplo forte de Deep Learning, tá? Deixa eu só aumentar aqui, pronto. Então tem esse vídeo aqui que eu acho bem legal, cara. Que por algum motivo não tá abrindo. Tá aqui, ó. So what is deep learning, and is it any different than machine learning? I'm Laura, Director of Data Science Education at Flex. Beleza, então tem esse vídeo aqui que eu vou compartilhar aqui também, que eu acho bem bacana para vocês darem uma olhada, tá? Então, o que eu fiz no TensorFlow? TensorFlow, fiz basicamente a mesma coisa, peguei a biblioteca do Keras, importei aqui dados relacionados a números, que é o handwritten, né, que são os números escritos à mão, e ele faz o reconhecimento. Mas no código eu fiz esse aqui. Eu peguei um banco de imagens do Keras que tem várias imagens aí de tênis, camiseta, bota e afins. Tanto é que esse modelo, ele soube melhor do que eu. Na hora que eu peguei uma imagem,
e pedi para ele avaliar, eu olhei para a imagem e falei, cara, isso aqui é um tênis. E aí na hora que ele avaliou, ele disse que, cara, isso aí não é um tênis, isso aí é um ankle boot. Aí eu, caramba, não é possível que isso aqui é um ankle boot. Aí na hora que eu olhei, a imagem mesmo era um ankle boot, ou seja, o modelo, ele aprendeu a ser melhor do que eu. Então, basicamente, uma redezinha aí com todas as imagens, tá? E aí, a partir disso, você faz a classificação dos elementos. Olha lá, ankle boot, sneaker, bag, shirt, sandal, coat, dress, pullover, trouser e t-shirt, né? E a partir disso aí, ó, ele cria este modelo aqui de aprendizado. Quanto, beleza, melhor treinado, melhor preditivo ele vai ser. Então, basicamente você dá uma imagem para ele e ele te dá uma categoria dessa imagem. Olha lá, tem um X% de chance de ser um ankle boot, X% de chance de ser um pullover, tá vendo? Então ele vai categorizando e vai... Ó, lógico, aí eu uso um Matplotlib aqui para mostrar esses gráficos, né? Uma imagem que ele não consegue ver muito bem, ó, bag sneaker, né? Então, você basicamente aqui no Deep Learning, né, com o TensorFlow, você tem as layers, tá? E aí ele coloquei até aqui o conceito de layers, e aí você tem duas propriedades aqui, o flat e o dense. O flatten para formatação de dados e sem parâmetros de aprendizado, e o dense criação de nós e funções matemáticas de probabilidade. Para a parte de treinamento, você tem o Loss Function, Optimizer e o Metrics. Loss Function, quão preciso o modelo está durante o treinamento, diferença entre sair, esperar e real. E o Optimizer, como o modelo atualizado baseado nos dados e Loss Function, né? Metrics, treinamento e teste. E aí eu fiz esses modelos aqui no meu código. Acho que foi isso aqui, ó, sneakers. Deixa eu ver se está funcionando. Não sei se está funcionando. Acho que ele está treinando. Pronto. Aí, ó. Aqui são as imagens. Todas as imagens. Beleza. Tá treinando aqui agora. Olha lá, tá treinando os steps e tal. Papai, no final, eu pergunto uma imagem. E no final eu pergunto algo e ele verifica se esse algo é de fato que... Já vou passar para esse código aqui para vocês, quero só saber se está funcionando. Aí, ó. Aí ele dá as imagens e dá a probabilidade de ser uma determinada categoria, ó. Então, esse aqui, ó, a prediction. Qual é a probabilidade desse elemento 0 ser determinada coisa? Eu tenho uma predição aqui e eu tenho os elementos, né? Então, ó, aqui a categoria desse cara vai ser 9, ó. Então, muito provavelmente ele é uma ankle boot. Já esse cara aqui, ó, 7 é o maior número, então não esqueci lá qual que era o 7. Ah, eu imprimi aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então isso aqui é um sneaker, ó. Então vamos lá. Dá uma olhadinha no código. Perdão, meu olho ficou zoado. Vou colocar um colírio no meu olho ali. Vocês têm agonia de botar colírio também no olho? Nossa senhora. Muita agonia. Bom, beleza. Então vamos lá. De maneira geral, eu importo o Keras aqui, que é justamente para pegar todos os dados desse Fashion Mist aqui, que tem roupa e por aí vai, tá? Bom, e aí eu divido o meu load data aqui em dois tipos. O de treinamento, tá? Então, train images e os train labels. E os de test images e os test labels. Então, uma para treinamento e outra para testes, tá? Então, o tamanho aqui dá... Acho que dá quase o mesmo. Deixa eu ver aqui nessa saída aqui. Train images... Lane. Acho que deu quase o mesmo. Eu não me lembro. 10 mil? Só ver aqui. Não, é 10,70. Acho que é 70 mil para treinamento e 10 mil para teste.
Eu tinha esse número. Ah, é isso mesmo. São 70 mil imagens, 60 mil para treinamento e 10 mil para testes. É isso aí mesmo, só confirmando. Aí eu tenho as classes, tá? T-shirt, trouser, pullover, por aí vai, tá? Que estão nessa ordem aqui. Então, se eu pegar aqui o Train Images, então ela tá, mas essa imagem tá aqui, né? Essas categorias estão aqui, ó. Train Images 0. Isso aqui é uma imagem, só que ela tá vetorial, né? Ó, ela tá vetorial com as posições dela aí. Peguei o shape dela, então ela está em 3 dimensões aí, ó. NGeans está em 3 dimensões. Então peguei um shape dela aqui, 60 mil, 28 por 28. Ela é 28 por 28, tá? É, lembrei. Então aqui eu posso mostrar uma determinada imagem, ó, na escala de 255. Vamos mostrá-la aqui. A imagem 1. Então eu criei um métodozinho só para plotar essa imagem. Ó, pega aí, ó, essa seria a imagem 1, tá vendo? Aqui é um métodozinho que recebe uma imagem e plota ela. Bom, beleza. Aí agora, o que ele faz? Ele usa esses valores aqui, que estão numa escala. The data must be pre-processed before training the network. Então, scale these values to a range of 0 to 1 before feeding them into the neural network model. Ou seja, eu preciso fazer um passo aqui, que é o passo de transformação, porque eles estão numa escala 255, eu vou passar para a escala 1. Então, estou dividindo aqui, ó, por 255, todo mundo. Ó. Como isso aqui é um NumPy, um ND Array, eu consigo fazer isso aqui de forma simples, só dividindo por 255, ele vai dividir todo mundo. Aí beleza, faço o PLT Figure Size, beleza. Aqui eu estou plotando as imagens, tá? E aqui eu vou começar a construir a rede neural. The basic building block of neural network is the layer. Então a base principal são as camadas, são as layers, né? Extrair informações significativas dos dados, teremos para essas informações serem significativas. Aí já entra um pouco mais da parte aqui do TensorFlow, né? Ó, o Sequential aqui do Keras, o Flatten, o Dense e o Dense. Então, o Flatten aqui eu estou fazendo um input das imagens 28 por 28. Essa segunda camada aqui eu esqueci para que ela servia. Eu acho que era de transformação, né? Tá aqui, ó. Flatten, transformar a imagem bidimensional 28 por 28 em unidimensional, beleza? Então 784 pixels. Essa camada não tem parâmetros nenhum para aprendizado, ela só formata o dado. Então a flatten é de formatação, tá certo. E a de dense, the first dense layer has 128 nodes. Então a primeira camada que eu estou criando aqui, então eu estou criando essas camadas, né? Então a primeira camada ali, eu estou criando uma camada dessa aqui de aprendizado e uma layer, né? E a primeira layer tem 128 nós. Tá aqui, 128. Each node contains a score that indicates the current image belongs to one of the 10 classes. Ou seja, cada camada tem uma nota dizendo para qual categoria uma determinada imagem vai ser. E a última camada, the third layer returns a function that maps probability array with length of 10. Então aqui é o array de probabilidade, né? Agora eu preciso treinar a rede neural, mas antes eu preciso passar por um processo de configuração, que é as funções, né, os optimizadores, aí são vários tipos de otimizadores, loss function e os métricos. Faço as configurações da rede e mando treinar, ó, train image, train labels, e aqui acho que são as rodadas de aprendizado, né, são 10 aqui. Não é à toa que quando eu mando rodar aqui, ele vai passar ali no log ali as camadas de aprendizado, as rodadas de aprendizado. Fechar aqui esse mais, fechar esse aqui, aí ele começa a treinar. Olha ali, ó. Primeira, aí o loss function e o occurrence. Beleza, com o modelo treinado, aí eu vou começar. Teria como eu avaliar sem treinar, só que obviamente a precisão fica horrível, né? Então, a partir de agora que eu tenho um modelo que já está treinado, aí eu começo a fazer as minhas avaliações. Aí eu não mando as que participaram do set de treinamento, né, que foram 60 mil, e mando as que participaram do set de 10 mil, né, de teste. Então, mando as imagens de teste e mando as categorias de cada uma delas, né? Aí, a partir disso,
ele me retorna um teste loss e um teste occurrence. Então, meu teste occurrence aqui está 88%. Então, tá bom. E a partir disso eu começo a fazer as minhas predições. Né? Então, ó, Probability Model. Então, criei um Probability Model aqui com este model aqui que eu avaliei e começo a fazer minhas predições. Model.predict, test images. Então, eu tenho minhas predições aqui. E aí eu posso imprimir todas as predições ou, aqui no caso, eu só imprimir a zero. Né? Então, a zero, a imagem zero, a probabilidade é dela ser um EncroBoot. Então, é isso que ele começa a fazer. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Cadê a imagem? Ó, mostrar a imagem. Eu jurava que era um sneaker e a regional já sabia melhor do que eu que era um ankle boot. Isso aqui de fato aconteceu. Tá? Beleza, revisão rápida, né? Só pra gente dar uma relembrada aí e dando meus 200 aí. Então, a partir do código abaixo, usando a biblioteca TensorFlow, qual método deve ser acionado para checar o desempenho do modelo, geralmente em cima de um validation set ou test set. Então, aqui eu estou focado em desempenho. Então, no desempenho, eu foco no evaluate. Cadê meu? Cadê meu código lá? Eu fechei. Fechei. Para checar o desempenho, ó, eu chamo model.evaluate, tá vendo? Ele vai me devolver um teste loss e um teste occurrence. E aí eu consigo ver a acurácia do modelo e o loss function aqui. Então eu estava perguntando qual é o método que eu uso para fazer a avaliação, né? Então olha lá, evaluate. Train and evaluate. Use model fit match to adjust your model parameters and minimize the loss. E the model evaluate match checks the model performance usually on validation set or test set. Tá vendo? Então é o que eu fiz. Foi justamente essa pergunta aqui que eu fiz para vocês. Qual é o método que eu devo chamar para checar o meu? E cara, não fui muito longe. Eu fui aqui no TensorFlow Quick Start for Beginners e peguei os métodos aqui que eu acho que poderiam ser cobrados. Né? Questão 3. A respeito das plataformas do Machine, é uma questão mais teórica. Né? Assinale a alternativa correta. PyTorch, criado pelo Facebook, concorre diretamente com o concorrente não, tá certo, concorrente direto do TensorFlow, usado para treinamentos de redes neurais, e PyTorch, criado pelo Facebook, concorrente direto do TensorFlow, usado para treinamentos de redes neurais, é utilizado, não precisa desse não, é utilizado para tarefas que precisam de intenso poder computacional e GPUs, tá? Cara, é isso mesmo, se você for olhar ali, tem uns benchmarkings, tá? Quando usar o Scikit-learn, quando usar o TensorFlow, quando utilizar o PyTorch, tá? Então eu peguei exatamente daqui, ó. With PyTorch, you're also able to use GPU acceleration to your advantage. Então, processamento de imagens, então computadores que tenham GPUs aí, né, fica melhor, né? TensorFlow, criado pelo Google, especializado em Deep Learning e redes neurais, e suporta, criado pelo Google, é especializado em Deep Learning e redes neurais, além, não, e suporta linguagens como Python, Java, mas não nativamente C. E aí, galera, tem um link aqui. Languages. Não, acho que eu fui lá no TensorFlow mesmo. Então, o gabarito deu letra C, né? 1 em 3. Então, aqui eu queria só achar da onde as linguagens do TensorFlow, tá? Esqueci de onde eu tirei isso.
Acho que foi aqui. Eu tô vendo aqui, pessoal, na verdade o gabarito aqui veio errado, era pra ser E. Porque de fato, ele não suporta nativamente C. Eu tô vendo aqui as linguagens, ó. Which languages? Java, C, Python. Ah, não. Tem sim, tá certo. Foi daqui que eu tirei, ó. Tá certo, aqui, ó. TensorFlow has also a C-based language. Aqui que eu tirei. Então ele tem uma API lá. The APIs language for Python are not yet covered. The API established. Então Python, JavaScript, C++ e Java. We encourage the community to develop and maintain support. For example, C bindings. Então C++, C Sharp, tal, R, Julia. Mas cara, eu acho que não dá suporte nativo em C. TensorFlow, sim. Não, tem sim, ó. TensorFlow, C. Language bindings aqui, ó. Tá certo. Então o errado tá aqui no final. Por isso que mas não nativamente em C. Então então tá certo aqui. As erradas é só 2. Scikit-learn integra-se com outros frameworks como NumPy, SciPy, Matplotlib e Pandas. Possui algoritmos para lidar com classificação, regressão e clusterização e é ideal para casos exploratórios que não requerem uma grande quantidade de dados. Sim, aqui data. Nesses data. Ó, Scikit-learn's ability to crunch structured data is all you need. Em algum lugar aqui ele fala small samples. Então ele fala o seguinte, cara, se você quer com uma grande quantidade de dados, aí mais adequado ali seria o TensorFlow. Agora não requer uma grande quantidade de dados, o Scikit-learn se adapta bem. Eu acho que foi desse segundo artigo aqui. Agora só não me lembro qual foi o termo em inglês que eu achei. Data. Ó. Consider scikit-learn if you are developing a small exploratory project that doesn't require a substantial amount of data. Então, A2 e A3. 4. Para trabalhar com texto no âmbito computacional, precisamos fazer diversos tratamentos nos dados. Isso porque, para utilizarmos os dados em modelos e para extrairmos informações, precisamos transformá-los. A biblioteca NLTK contém vários algoritmos já implementados para resolver os mais diversos tipos de tratamento. Qual função deve ser acionada para realizar o processo de separação de um trecho de texto? NLTK, né, a bibliotecazinha para justamente pegar um texto e conseguir extrair informações interessantes, separando o que ele chama de tokenizer, né? Cara, tem uma biblioteca em Java que faz um pouco disso, que é o Apache Lucene, tá? E aqui a gente tem o NLTK, então para processamento de linguagem natural e afins. E aí eu peguei o códigozinho e falei, cara, qual é o nome da função que eu uso para chamar o tokenizador? Entrei na página, primeira função, né, nem precisei, nem fui muito afim não, nem fui muito a fundo não. Então aqui ó, Word Tokenizer, cacete, quase não sai, tá? Cara, existem algumas bibliotecas para fazer isso aqui em Python, tá? De processamento, de linguagem natural, tem a Spice e o NLTK. Então eu coloquei esse artigo aqui para vocês darem uma olhada na diferença das duas, tá? E além disso, peguei aqui justamente a função do tokenize. Então,
cobrei código, mas de uma forma bem simplesinha, bem básica, né? Então, word count, cent, várias outras aí. Por fim, a última função, Jupyter. Jupyter Notebook é uma aplicação web utilizada para criar e compartilhamento de documentos computacionais. Por sua praticidade, sua adoção está crescendo em popularidade e é cada vez mais presente nas empresas, permitindo a execução de códigos com ferramentas de edição de textos comuns, documentando todo o processo de produção de código. É isso aí mesmo, tá? Tem bem bonitinha. O uso do Jupyter Notebooks para aplicar. Então, para quem nunca viu o Jupyter, mas se você está fazendo esse curso aqui, para esse concurso, muito provavelmente você já trabalhou com Jupyter, né? Eu, vou ser bem sincero, não curto muito não. Eu não curto muito não, porque eu sou desenvolvedor, então eu prefiro trabalhar com com PyCharm e tal. Mas eu entendo que para documentação e principalmente para você não precisar ter todo o ambiente de instalação, é bem melhor, tá? Adicionando uma imagem aqui. Pronto. Que é justamente para facilitar isso. O uso do Jupyter Notebooks para publicar pesquisas reprodutíveis é defendido por combinar texto estilatório com código executável. Este paradigma é definido como programação literária interativa. Cara, sabe de onde eu tirei isso? Eu tirei isso de uma tese. Isso aqui foi bem questãozinha de concurso mesmo, ó. Agora eu não sei se isso aqui é só um paper, ciência de dados com reprodutividade usando. Eu acho que isso aqui é um paper só. Não é nenhuma tese. E aí é um paper da galera defendendo o uso de ciência de dados e Jupyter como... Bem questão de concurso mesmo, né? Que pega um paper e faz questão em cima disso. Bem legal esse paper, recomendo dar uma leitura. Então, para quem nunca viu o Jupyterzinho, olha aí, ó. Trabalhando com CSV e tal. Fazendo a instalação dos passos. Cara, para quem não precisa montar de ambiente, é maravilha. Apesar de suportar várias linguagens de programação, a linguagem para códigos executáveis mais comum em Jupyter, em notebooks e documentos de Jupyter, ainda é o Python. Sim, ainda é um Python, mas suporta outras linguagens, beleza? Cara, é isso. 42 minutos, né? Muito tempo aqui. Bom, se você gostou, comenta aí com a gente, recomenda os canetas pretas para os seus amiguinhos, porque a gente precisa dessa confiança aí de vocês. E espero que a gente tenha atendido. Beleza? Grande abraço, até a próxima. Valeu.